Boa noite à igreja, aos irmãos. Deus abençoe vocês ricamente. Parabéns à mocidade da igreja, né? 50 anos, não é 50 dias, né? Pastor, muito obrigado por permitir usar o púlpito da igreja. Os pastores, nós agradecemos, agradeço ao conselho, a gentileza. Conselheiro do OMP, obrigado também por permitir o convite. Me veio à mente, quando estávamos aqui, a história de uma mocidade de Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de conhecê-la alguns anos atrás, na cidade de Lajinha. Alguns aí, quando eu falo em Lajinha, o pessoal balançou a cabeça. Aquela OMP naquele ano completou 90 anos. E eles têm uma sala com um espaço e tem lá as 90 atas da UMP, os 90 livros de ata, um livro para cada ano. Aí eu pedi se podiam mandar aqui para São Paulo para a gente poder guardar no arquivo histórico da igreja, né, porque não queria perder. Mas por que eu não queria perder? Porque nós também tínhamos uma mocidade na cidade do Rio de Janeiro, na igreja do Riachuelo, que ela tinha registros da UMP, da igreja, da mocidade da igreja, na virada do século. 1894, 95, quando começou a ter um trabalho de grupo jovem, e a igreja sofreu um incêndio na década de 30 e perdeu toda a documentação que a igreja tinha. Aí toda vez que eu vejo assim uma história longa como a de vocês, se vocês quiserem deixar as atas, né, a gente guarda lá no arquivo, que é uma lembrança riquíssima da história da nossa igreja, daquilo que Deus tem feito por nós. Eu tenho, sem conhecer, quase a certeza de que deve ter muitos irmãos aqui, membros da igreja, que foram da UMP lá atrás. Irmãos que agora, talvez os seus filhos e alguns até os netos, pertencem a essa UMP. Então, a história da UMP é tão bonita porque ela não pertence a uma geração ou não pertence a uma pessoa. Nós temos a função de trabalhar em prol do reino enquanto nós estivermos aqui. E depois, no dia que o Senhor nos levar, aí é outra história. Mas enquanto nós estivermos aqui, o nosso chamado é para contribuir. Hoje terminou, na cidade de Salvador, a reunião anual da Mocidade Presbiteriana, a comissão executiva. Nós chegamos agora há pouco. Foi um momento muito rico, também numa igreja muito antiga, na Igreja da Bahia. Foi um marco para a gente poder realizar essa reunião lá, com 50 líderes de sinodais do Brasil inteiro, mais a diretoria e visitantes, aproximadamente 100 jovens ali presentes naquela cidade, preparando o que vai acontecer com a mocidade da igreja. Nós temos no Brasil hoje 84 sínodos, 85 se contarmos o sínodo de Limeira, que foi organizado semana passada, e temos 74 sinodais organizadas. Então, em breve, a gente está com a meta de ter todas. Significa que o trabalho da igreja está crescendo. A igreja está se expandindo, a igreja presbiteriana está crescendo. E ela cresce basicamente em duas grandes regiões do Brasil. Cresce no Centro-Oeste e cresce na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense hoje, se nós contarmos todas as denominações, abrem-se, em média, 2 igrejas por dia. Talvez a gente pense, poxa, mas e aquela violência, aquela história do Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Eu digo para vocês que é muito mais seguro morar na Baixada Fluminense do que morar na capital. Impressionante, né? Às vezes a gente não tem essas noções. E quando a gente começa a conhecer o Brasil, a gente começa a ver que Deus tem trabalhado, tem operado em muitas frentes que nós nem temos ideias. E que Deus use o UMP Betel para aqui na região norte da cidade ser uma proclamadora do Evangelho. Tem muito jovem aqui, tem muita gente precisando de ouvir a pregação do Evangelho. E que esses jovens sintam-se inflamados a falar de Jesus com intrepidez, para que muitas pessoas conheçam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Tenho o privilégio de estar morando em São Paulo há 1 ano e meio, há pouco tempo. Vim acompanhando a esposa, que veio fazer um trabalho de pesquisa, e esse trabalho agora está rendendo, e aí a família toda resolveu mudar para cá para acompanhá-la nesse projeto.
Estou agora como presbítero da Igreja Presbiteriana Gileade, ali no bairro de Gianópolis, e desde fevereiro tendo a oportunidade de ser o presidente do presbitério Centro Paulistano, que também é um dos presbitérios mais novos da nossa capital. Com o coração apertado, porque eu mudo para cá e a minha filha muda de volta para Minas Gerais, passou no vestibular, então o pai, quando deixa ela ali na rodoviária, vai embora para casa chorando no metrô. Aí eu vou chorando um pouco, dou um tempo para chegar em casa rindo, né? Foi para casa, e tenta chegar todo alegrinho, mas o coração apertado. Mas eu quero deixar um testemunho para os irmãos, né? Como que São Paulo acolheu a minha família. E como os irmãos nas igrejas aqui em São Paulo têm nos acolhido. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue redundando graça sobre a vida de vocês, abençoando ricamente, e que as janelas do céu, as bênçãos celestiais sejam derramadas sem medidas. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Livro de Pedro, segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Gostaria de convidar a igreja a ficarmos de pé e lermos juntos todos esses versos, do verso 3 ao verso 11. Leiamos. Visto como seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado quando nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, que ela possa penetrar profundamente no nosso ser, separando juntas e medulas, separando alma e espírito, para que a Tua glória possa ser expressa em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Pedro escreve essa carta no início do 1º século. Escreve essa carta para as igrejas que estavam espalhadas pela Ásia. Basta você consultar e olhar o 1º capítulo da 1ª carta, aonde ele escreve para aqueles que estavam espalhados por toda a região da Ásia. Essa região seria possivelmente próxima à Turquia atual, beirando o Mar Negro. E aquelas igrejas começam a sua história a partir daquele momento do Pentecostes lá na cidade de Jerusalém, aonde eles ouviram a mensagem nas suas próprias línguas e retornam para suas casas, retornam para suas cidades, e ali eles começam a desenvolver, começam a crescer, começam a aprender no conhecimento.
recebem muitas informações e nós não temos todas essas cartas que esses irmãos levaram. Todas essas informações. Mas nós temos aqui algumas evidências, algumas pistas que mostram que essa igreja já estava consolidada. E aonde eles chegavam, aonde eles estavam se instalando, eles começavam a ser perseguidos pelo nome do Senhor. O simples fato de serem chamados de cristãos já era suficiente para que portas fossem fechadas, dificuldades comerciais existissem, havia uma perseguição, e inclusive uma perseguição física. E eu faço um paralelo com esse tempo que a gente está vivendo hoje. Nós não estamos tendo uma perseguição física, nossas portas estão abertas aqui, a Bíblia pode ser lida, não há uma preocupação com a altura do som, se vão escutar, se nós estamos falando sobre Bíblia ou não. Mas há uma perseguição moral, há uma perseguição intelectual que está acontecendo nesse exato momento. Ser crente está cada vez mais difícil. Ser crente cada vez é ser mais criticado. Na universidade, um jovem cristão, ele é quase que chamado de ignorante ao declarar a sua fé. No trabalho, nós às vezes temos que ficar calados para não professarmos ou expressarmos a nossa fé por causa das piadas ou dos deboches que podem acontecer. Escutamos toda hora, quando alguém comemora, o pastor me falou, parece que a família comemorou 50 anos de casado há poucas semanas, alguém, em vez de falar assim, glórias a Deus, que exemplo, a gente talvez escuta na sociedade, ainda casados? Parece que estar casado é contramão. Criar os nossos filhos no ambiente da disciplina da casa é demodê. Falar em relacionamentos saudáveis, familiares, impossível. Ética no trabalho, não. Se você puder dar um jeitinho e enriquecer, faça isso. Reparem que essas histórias estão presentes o tempo inteiro na nossa vida. E eu fico extremamente preocupado quando nós olhamos para a juventude da igreja que está nesse ambiente. Não sei se os irmãos sabem, de cada 10 jovens evangélicos que entram na universidade, somente 3 permanecem fiéis ao final do seu curso. 7 jovens se desviam durante a caminhada acadêmica. 3 viram ateus e 4 viram agnósticos. Então, são números estarrecedores. Ao mesmo tempo, segundo dados da CEPAL, a faixa melhor para o evangelismo, ela está entre 13 e 24 anos. Então, observem que é a idade mais frágil e a idade onde a semente pode ser lançada com a maior facilidade. E Pedro escreve para essa igreja que estava sendo perseguida, Pedro escreve para essa igreja nascente, verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que fossem alento para o nosso coração e orientação para esses tempos. Ele começa relembrando, visto que pelo seu divino poder vocês têm recebido vida, piedade, através do conhecimento completo. Para conhecermos, para termos vida com Deus, nós temos que conhecer o seu Evangelho. Colossenses capítulo 2, verso 3, Paulo diz que em Cristo está contido todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. E ele usa nesse texto 2 palavras. Ele usa o termo sofis e o termo gnosis. Ele fala de uma sabedoria espiritual e de uma sabedoria acadêmica. Para conhecer academicamente o mundo que eu vivo, eu tenho que conhecer a Cristo. Para entender muito bem como exercer o meu trabalho, eu devo primeiro, antes de buscar o meu livro acadêmico, eu tenho que buscar a palavra do Senhor. Se eu quero ser um profissional qualificado, se eu quero ser alguém que dá um excelente testemunho no conhecimento, na minha prática, eu tenho que ser alguém que conhece profundamente o Evangelho de Cristo. Porque senão eu não sei qual é a serventia do meu conhecimento. Ele se torna um conhecimento vazio. Ele se torna um conhecimento por si só.
É como se nós tivéssemos o construtor de piano que não sabe para que ele está construindo aquele piano. Ele constrói aquele instrumento, mas ele não consegue entender ou compreender a beleza da utilização daquele instrumento. É assim uma vida, conhecimento sem Jesus Cristo. Não há sentido para isso. E Pedro relembra à igreja: vocês têm que buscar esse conhecimento, porque foi através dele que ele vos chamou. Nós fomos resgatados do pecado. Nós estamos aqui nessa igreja nessa noite porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós cremos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos que o seu Santo Espírito passeia nesse local e ouve as nossas orações, escuta o louvor que nós efetuamos aqui. Se nós não acreditássemos nisso, nós podíamos ir embora, porque a igreja não seria igreja, seria clube. Seria simplesmente um centro de entretenimento. Mas nós compreendemos que o nosso chamado é através do poder divino, que nos tratou, nos curou, nos modificou e está nos preparando para estar com Ele eternamente. E ele fala assim: é através dessas ações que vocês receberam as promessas. A promessa de Deus para nós é o nosso maior conforto. Se perguntássemos aqui quantos têm problemas, acho que todos, sem exceção, levantariam suas mãos. Se nós falássemos quantos têm grandes problemas, acho que também todos nós estaríamos com as nossas mãos levantadas. Se nós falássemos quem tem angústias, quem tem dúvidas, quem está com conflitos, nós também teríamos aqui uma gigantesca quantidade de mãos levantadas. E Jesus vem e fala para nós nessa noite: eu quero dizer para vocês, se atenham às minhas promessas. Tenham conforto nas minhas promessas. Eu digo para você que eu vou cuidar de você. É interessante, né? De novo, Pedro e Paulo fazendo várias vezes essas comparações. Paulo vem e diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Qualquer coisa que eu fizer, eu estou entendendo que eu estou glorificando ao Senhor. E eu não tenho que me preocupar com nada. Alguém já viu o justo mendigar o pão? Promessa. Eu tive um treinamento com um pastor que me levou uma vez num ofício fúnebre. E ele me alertou assim: se prepare que você vai ver uma loucura. Eu não conhecia a família e ele queria que fôssemos alguns jovens, porque ele já sabia que na hora que ele falasse ia dar um bafafá, e ele queria ali a gente perto dele. Irmãos, eu nunca vi uma cena tão dantesca como foi aquele sepultamento. Quando a família chegou, eles gritavam tanto e faziam tanto escândalo que chegaram a ponto de abraçar o corpo que estava no caixão. E o corpo chegou a sair do caixão. Numa cena de desespero assim, impressionante. E aí eu me relembro quantos e quantos sepultamentos de irmãos nós já fomos. Nós cantamos hinos, nós oramos e nós saímos dali confortados, porque nós sabemos que aqueles que morreram com Cristo, o que está ali é só o corpo, mas o seu espírito já está com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí nós somos confortados e consolados, porque nós sabemos que Ele já nos prometeu que nós estaríamos com Ele eternamente. Então nós não ficamos com medo da morte. As promessas do Senhor são maravilhosas. E Pedro fala: nesse tempo de correria, nesse tempo de aflição, nesse tempo de confusão, relembrem essas promessas que eu já fiz para vocês. E aí ele fala: reunindo toda a vossa diligência. E agora ele vem e nos alerta para que a partir dessas promessas nós possamos agir para, com a nossa fé e virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, modificarmos a sociedade que nós estamos vivendo. Esse conceito é muito bonito, porque ele é um paralelo também com uma outra passagem paulina de Gálatas capítulo 5, verso 22, quando Paulo fala que o fruto do Espírito é. E ele descreve muitas
similaridades com esse texto. E eu gostaria só de relembrar a igreja uma coisa. Esse texto não é uma escala. Nós não vamos primeiro ter fé para depois ter virtude, para depois ter conhecimento. Por favor, não é um termo de sequência. É para que você busque todas essas questões. Busque conhecimento, busque domínio próprio, busque perseverança, busque piedade. Há muito tempo, mais ou menos uns 12 anos, eu estava num acampamento em Goiás, falando sobre domínio próprio, sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de se dominar, de dominar quando está dirigindo, de dominar quando está jogando bola, de se dominar às vezes dentro de casa. Não sei se, reverendo, você já reparou, parece que a gente é meio bruto justamente com as pessoas de casa, né? A gente às vezes é mais duro com quem mora com a gente do que quem é o colega do trabalho. Parece que a gente acha que, como o pessoal da casa ama mais a gente, eles podem nos perdoar mais, né? Mas é importante ter domínio próprio em casa. E esse jovem, ele veio falar comigo que ele não conseguia jogar bola sem criar um atrito. Se ele jogasse bola, em 10 minutos ele já teria brigado com alguém. E aí eu lembrei a ele que se o teu olho te faz tropeçar, joga ele fora, é melhor você ir com um olho para o céu do que com os dois para o inferno. Eu falei, se o futebol te faz tropeçar, para de jogar bola. É melhor você ficar sem jogar bola do que você continuar pecando toda vez que você joga. Voltei 1 ano e 3 meses depois, no congresso daquela sinodal, e aquele rapaz veio conversar comigo. Já tem 1 ano que eu não jogo bola. E eu olhei para ele estava bem, magrinho, forte. Eu falei assim, não, agora eu faço bicicleta, eu pedalo, porque sou eu sozinho. Aí eu vou pedalando, não tem ninguém. Ninguém briga comigo, ninguém me xinga, eu não xingo ninguém, e vou pedalando. E eu achei aquilo fantástico. E relembrei histórias. Se o trânsito te faz pecar, anda de ônibus. Andar de ônibus em São Paulo? Tem 1 ano e meio que eu vendi meu carro quando eu vim para cá. Eu falei assim, eu vou experimentar. Irmãos, eu falo para vocês, é uma bênção. Eu só ando a pé de Uber, metrô e ônibus. Não tem mais carro. Aprendi a chegar cedo, não perco a hora, é uma bênção, eu recomendo muito, viu? Deixa o carro em casa. Quer dizer, você tem que fazer escolhas, porque o apóstolo Pedro fala assim, esforçando ou reunindo a sua diligência. Mudanças requerem de você ação. Parece até casal novo, né? Já viram o casal novo? Eles estão super emocionados quando casam. Né, fazem aquela festa danada. Daqui a pouco a gente escuta a mãe falando, o genro deixa a pasta de dente apertada na metade, larga a toalha espalhada no chão, né, as meias ficam um pé para um lado, um pé para o outro, mas ele é bonzinho, né? Aí escuta a mãe, essa moça, olha como é que a casa ficou um pouco meio bagunçada, né? Quer dizer, reparem que depois que passa a lua de mel, a gente cai na real para ver que nós somos humanos. É a grande beleza do relacionamento, o mundo real. E aí o que a gente faz para poder alcançar 50 anos de casado? A gente se esforça. A gente se esforça diligentemente. É essa a caminhada que Pedro está orientando a igreja. Olha, preste atenção como anda a sua linguagem, preste atenção no que está no seu pensamento, preste atenção em onde você está indo, preste atenção naquilo que você está fazendo, para que você se esforce em não fazer isso. Porque se você fizer isso, olha como é que é interessante. Porque se estas coisas existirem em vós, verso 8, se existirem em vós e aumentarem, se você se esforçar diligentemente para essas práticas e aumentar ainda mais essa perspectiva, ela vai fazer com que você não seja nem inativo nem infrutífero. Irmãos, vocês devem lembrar que há uma passagem em que o próprio Jesus Cristo fala da árvore que não dá fruto. É aquela árvore que só serve para uma única coisa. Ela só serve para ser o quê? Cortada, jogada fora. Será que é isso que a mocidade da igreja está querendo? Será que é isso que nós como igreja estamos querendo? Que o Senhor nos jogue fora? Porque a palavra de Deus está me dizendo aqui claramente, olha só, se eu não me esforçar,
se eu não me preocupar em aumentar ainda mais a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, eu sou uma pessoa inativa e infrutífera. Pedro aqui é muito duro com a igreja. Pedro aqui dá uma parada e dá um puxão de orelha muito forte, fala assim, olha, vocês estão querendo andar em santidade, vocês estão querendo ter bênçãos do céu, vocês estão querendo muita festa, mas ninguém está se esforçando. Ninguém está parando para orar de madrugada, ler a sua Bíblia, tirar o seu tempo para vir à igreja nos meios de semana, ter o seu momento de oração. Como é que eu vou poder ter uma igreja e uma mocidade abençoada? Ele relembra assim, pois aquele a quem estas coisas não está presente, o que ele está chamando aqui a atenção é aquela percepção de que isso é necessário. Aquele que não percebe que ele precisa mudar, olha o que Pedro chama ele no versículo 9, é uma pessoa cega. Se nós não estamos percebendo que nós precisamos de uma mudança espiritual na nossa vida, na nossa existência, na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa linguagem, nas nossas ações, nós estamos cegos porque a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ótimo. Se você conversar com qualquer missionário, ele está sempre sorrindo. Está tudo bem? Está tudo ótimo. O pessoal estava jogando bomba perto de onde a gente estava, mas está tudo bem. Tem um amigão, meu amigo de adolescência, né, o pastor que está hoje no Oriente Médio, ele sempre, está tudo bem, tudo ótimo. Está tudo excelente. Aí a última vez que eu estive com ele aqui no Brasil, está tudo bem, está tudo ótimo. O que você veio fazer no Brasil? Não, minha esposa veio fazer uma operação, mas está tudo ótimo. E aí um dos nossos amigos presbíteros da igreja, era o médico cirurgião que fez a cirurgia, ele falou assim, não está bem não, está perigoso. Mas ele falou assim, está tudo bem. Aí você perguntar para a esposa dele, está tudo ótimo. Aí ele falou, por que está tudo bem? Porque ele está com Cristo. E aí quando ela terminou a cirurgia, algumas semanas depois eles estavam voltando. Por quê? Porque não podemos ficar lá, o pessoal está lá. Mas estão jogando bomba lá. Não, está tranquilo, é só 30 quilômetros. A guerra estava a 30 quilômetros de onde eles estavam. O Estado Islâmico já tinha matado vários pastores americanos e europeus. E a gente não sabe. Muitos morreram. Chegou ao ponto, naquele grande momento do Estado Islâmico, chegou ao ponto de militares da reserva americana retornarem para o Oriente com armas e darem guarida a igrejas, ficavam na porta da igreja para que o culto acontecesse. E ele falava, está tudo bem, porque nós estamos com o Senhor. Se a gente morrer amanhã, olha que maravilha, eu vou estar com Cristo. Que Paulo diz que é infinitamente melhor. O que nós estamos fazendo aqui? Preocupados com o apartamento, com o carro, com o emprego, com o mestrado, com o doutorado, preocupado se a gente vai comer amanhã, se a gente vai comer depois, se tem o que vestir, se tem o que acontecer alguma coisa. Paulo vira e fala assim, se você está com Cristo, e se você passa a estar com Ele, isso é infinitamente melhor. Essa é a mensagem que Pedro vem nos relembrar. E ele ainda vai mais. Ele fala no versículo 10, procurai, irmãos, com diligência. E agora ele fala novamente. Ele falou antes, procurai reunir toda a vossa diligência no versículo 5. E no versículo 10 ele fala, procurai com diligência cada vez maior. Faça mais ainda. Se você acha que está fazendo muito, você não está fazendo nada. Faz mais ainda. Para que você confirme a vocação e a eleição. Porque se você proceder assim, você não vai tropeçar em tempo algum. Olha que coisa fantástica. A chave do sucesso. Eu acho que eu podia fazer um coaching. Poderia dar uma palestra de motivação usando um texto bíblico. Porque está dizendo aqui claramente, se você fizer assim, você não vai errar. Se você agir como Pedro está te instruindo, você não vai errar. Se você agir como a palavra do Senhor está dizendo, você não vai tropeçar em tempo algum. Jovem, faça uma escolha. Faça uma escolha de andar com Cristo. Faça uma escolha de ter intimidade com Ele. Faça a escolha de ser um jovem cristão no pleno sentido.
Faça essa escolha e procure andar com Cristo. Esforce-se diligentemente. Será muito difícil, não será uma caminhada simples, não será uma caminhada fácil, mas eu digo para você, você não vai tropeçar, porque isso é promessa do Senhor. E Pedro encerra esse texto dizendo: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem visto que tem sido dias difíceis, né? E temos falado Maranata, que o Senhor venha logo. E Pedro vem e fala assim: se você fizer desse jeito, na hora que ele chegar, na hora que o toque da trombeta acontecer, na hora que ele estiver voltando para buscar a sua igreja, você vai estar pronto. Pode vir, estou pronto agora. Eu tenho que confessar aos irmãos que eu tenho uma oração secreta, que eu peço muito a Deus. Gostaria muito que a volta de Jesus fosse no meu tempo. Eu não sei se eu estou pecando, viu, irmãos? Eu peço perdão ao Senhor se eu estiver pecando. Mas eu queria ver a volta de Cristo. Eu queria ver o som da trombeta tocando. Eu queria ver aquela confusão no mundo acontecendo. Eu queria vê-lo voltando com as nuvens, o céu abrindo, todo o olho vendo. Ele está chegando aqui, mas o pessoal no Japão está vendo, na China está vendo, em qualquer lugar do mundo está todo mundo vendo. E ele volta para chamar e buscar a sua igreja. Eu queria que fosse na minha geração. Se não for, tá bom. Na hora que eu morrer, eu vou estar com ele do mesmo jeito, então tá tranquilo. Mas eu queria, eu não sei, irmãos, é uma bobeira do nosso coração, uma vaidade humana, né? Mas eu queria ver. Vai ser talvez a cena mais fantástica da história. Nada será mais espetacular em toda a história da humanidade do que a volta de Jesus Cristo. E eu acredito nisso piamente. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os meus amigos, eu falo isso aonde que eu estou. Eu acredito no sobrenatural, eu acredito que existem anjos, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz, eu acredito que Ele ressuscitou, eu acredito que Ele vai voltar. E se eles me falarem assim, você está doido, aí eu fico mais feliz, porque a palavra de Deus diz que a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Então eu estou no caminho certo. Se alguém está chamando você de maluco, de doido, está falando que você está fora do seu tempo, está fora de hora, que você não está batendo bem, continua do jeito que você está, porque você está indo bem. Diante de Deus você está indo bem. E o meu desafio para essa mocidade da igreja de Betel é ser uma mocidade de acordo com o coração de Deus. É ser uma mocidade que proclame o evangelho do Senhor. É ser jovens que tenham uma empolgação profunda com Jesus Cristo. Que o nome de Jesus seja algo que mexa com vocês, que abale o coração de vocês, que traga uma alegria tão grande, uma perspectiva tão grande, que nada se compare a isso. Que o Senhor te abençoe ricamente. Parabéns por esses 50 anos e que possamos, quem sabe, comemorar outros 50 até o dia da volta de Cristo Jesus. Amém.